Boa Fica noite. vermelhinha sem pauta. Fica vermelhinha. Ah, ficou. Boa noite. Bom, vocês já puderam perceber que a pessoa é pouco experiente, né? Com a gravação. Com as salas virtuais, ok, mas com as gravações, não. Boa noite a todos. Hoje a palestra é a meu cargo e a gente vai falar dos 165 anos da codificação espírita. E, para início, o Celso vai ler uma mensagem para nós e vai fazer a nossa prece inicial. E eu já volto aqui com vocês. Boa noite a todos e feliz por estar compartilhando com vocês este dia aqui de estudo, e ficou a meu cargo fazer a mensagem e a prece inicial. A mensagem de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, Os Vivos do Além. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Essa passagem é de Lucas, capítulo 9, versículo 30. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguraram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados, que os precederam na jornada do mais além. Entretanto, nessa passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com 2 entidades egressas da esfera invisível, de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no Tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim 2 espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidade, porquanto os amigos do outro mundo, ou seja, os encarnados, que falaram com Jesus sobre o monte, foram devidamente identificados. Não se registrou o fato, declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Fechemos nossos olhos e elevemos nosso pensamento a Deus, pedindo a espiritualidade e agradecendo primeiramente a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, e pedir que os bons espíritos sempre nos acompanhem, nos intuam e aliviem as dores de nossos irmãos desencarnados, que muitos não sabem nem a que partiram do mundo terrestre e que hoje faz parte de uma nova vida, mesmo temporária. Ora estamos encarnados, ora estamos na verdadeira morada, que é o mundo dos espíritos. Pedimos aos nossos anjos da guarda que nos acompanhem e nos auxiliem no entendimento do Evangelho dessa noite.
Que assim seja. Então vamos lá. Na verdade, a gente vai estudar um pouquinho essa noite e a gente vai estudar então sobre os 165 anos da codificação espírita. O meu ajudante, né, o Celso, eu pedi para ele separar uma mensagem e ficou a critério dele. Então, a mensagem com certeza foi uma intuição da espiritualidade superior, porque ela já começa falando para nós desse além-túmulo, né? Ele já começa falando disso e já começa falando para a gente desse intercâmbio entre nós, que estamos aqui encarnados, e o mundo espiritual. E para a gente entender, né, aquilo que hoje, né, há 165 anos a gente tem notícia, Jesus já vinha falando para nós, isso teve que chegar até nós de alguma forma. Mas, mais do que isso, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15, 16 e 26, João narra que Jesus disse assim: se me amardes, observarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o contemplou nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece junto de vós e estará entre vós. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará todas as coisas que vos disse. Então, aqui, o que Jesus está prometendo para nós? A gente sabe, até mesmo pelos estudos da doutrina espírita, que a primeira revelação veio de Moisés, a segunda revelação veio com Jesus, e a terceira revelação é a doutrina espírita. Então, para nós espíritas, nós entendemos com essa passagem de João que a terceira revelação é a doutrina espírita. Mas tá, como que essa doutrina espírita chegou para nós? Nós sabemos que, e é muito comum que a gente pense e fale, né, que nada se cria, tudo se copia, numa frase bem simplista. E aí, como será que se deu essa doutrina espírita, né, essa codificação? Será que ela foi copiada de algum lugar? Só para a gente estar refletindo um pouquinho a respeito disso. E aí nós vamos voltar um pouquinho na história, eu vou contar brevemente a história para vocês. Eu acredito que muitos aqui já saibam, né? Mas vamos lá, para a gente relembrar. Então, o que a gente vai ter? A gente sabe que a doutrina espírita, né, a codificação, ela ocorreu no dia 18 de abril de 1857, a primeira publicação do Livro dos Espíritos. E essa primeira publicação do Livro dos Espíritos, ela vai ocorrer devido justamente aos fenômenos espíritas. E quem codificou a doutrina espírita foi Allan Kardec. E Allan Kardec não se chamava Allan Kardec, se chamava Professor Rivai. O que acontecia nessa época? Mais ou menos em torno de 10 anos antes, no ano de 1848, estava em voga na Europa, era moda na Europa, as mesas girantes. Então, nesse momento das mesas girantes, a população se voltava para o fenômeno das mesas girantes. O que era o fenômeno das mesas girantes? As pessoas se reuniam em volta de uma mesa e essa mesa dava batidas, fazendo o diálogo entre o mundo invisível e aqueles que estavam ali em volta da mesa. E isso se tornou muito comum na Europa nesses anos. E era muito comum as pessoas ir e perguntar, né, para as mesas girantes a respeito de assuntos triviais, de fofocas, de assuntos que eram do interesse das pessoas. A primeira manifestação ela se deu no vilarejo de Redesville, em Nova York, na família Fox. Então, foi a primeira vez que as irmãs Fox acabaram, através da mediunidade delas, ouvindo batidas na parede. E aí elas perguntavam e fizeram um código, para sim um, para dois não.
E aí o espírito vinha e batia e ia respondendo as perguntas delas desse modo bem arcaico. E isso depois foi para as mesas girantes, foi para os grandes salões, e nós sabemos que essa é uma época de revolução, também é uma época de revolução do pensamento, é uma época que é chamada de iluminismo, aonde muitos espíritos desceram e revolucionaram as ideias da época, e junto com essa revolução, então vem as mesas girantes. Esse fenômeno acabou se espalhando. Kardec, lá pelo ano de 1852, 53 e 54, ele teve notícias desse fenômeno, mas como ele era professor, ele era cientista, ele dava aulas, ele escrevia livros, para ele não fazia muito sentido isso, porque ele falava assim, como que um objeto inanimado ele vai responder? Então, para ele não fazia sentido, chegavam as notícias para ele e ele não se interessou. Só que no ano de 1855, ele foi chamado por um amigo, o Sr. Fortier, para ir na casa da Madame, eu vou falar assim, tá? Não sei se está certo, acho que não, Patier. E lá ele encontrou, em volta da mesa, o Sr. Fortier era um magnetizador, ele encontrou em volta das mesas que antes eram chamadas de girantes, ele encontrou os médiuns sentados, os magnetizadores ali sentados, e já tinha avançado em termos de fenômeno. Nesse momento, a escrita já vinha através de cestas, então as cestas faziam a escrita, eram perguntadas e a cesta escrevia e trazia as respostas. E isso despertou muito o interesse de Kardec, porque o que ele pensou? Opa, olha o que eu tenho aqui, eu já não tenho mais algo trivial, eu tenho uma formulação de perguntas e eu tenho respostas inteligentes. E aí ele analisou também o caráter daquelas pessoas, e aí ele viu que o caráter de quem estava recebendo era de uma pessoa instruída, de um caráter frio, de um caráter calmo. Na linguagem que trazia, era uma linguagem isenta de entusiasmo e produziu nele essa impressão tão viva que ele passou a assistir essas reuniões que se davam nessa casa. Com o tempo, ele viu que cada vez mais o método, né, foi sendo desenvolvido, e aí ele colocou o seguinte, que ali havia um fato, e esse fato, ele necessariamente decorria de uma causa. Então, se eu tenho uma pergunta e eu tenho uma resposta inteligente, então eu tenho alguém que responde, porque a mesa ou a cesta não poderia dar essa resposta. Então, ele vê dessa forma, que ali existe um fato, e aí ele passou a estudar mais a fundo esse fenômeno, e a partir dali ele começou a formular uma série de questões para que esses médiuns respondessem. Com o tempo vieram outros médiuns, e dentro dessa metodologia, Kardec, que já era cientista, trouxe essa metodologia para dentro do fenômeno que ele estava observando. E aí, a primeira coisa que Kardec vai ver nesse sentido era o que seria então esse objeto de estudo. O objeto de estudo nesse momento seria o fenômeno físico ali, das pessoas estarem em volta da mesa e um objeto inanimado responder? Ou não? Seria algo para além, algo que não estava sendo visto com os olhos físicos, mas que enquanto nós, inteligência, poderíamos tirar deduções daquele fenômeno. E aí é isso que vai acontecer com Kardec. A partir dali ele vê então que não são esses objetos inanimados que vão responder, mas que por trás existe uma causa e que essa causa necessariamente ela tem que ser inteligente para estar respondendo às perguntas que Kardec vai formulando e que outros pesquisadores na época acompanharam e foram formulando também, foram observando esse fenômeno. Inclusive, alguns pesquisadores da área da psicologia pesquisaram esse fenômeno em vários lugares nessa época que esse fenômeno era comum. E aí, dentro desse contexto, o que nós vamos ver então? Que
a doutrina espírita que veio codificada por Kardec, ela é de Kardec? Não, ela não vai ser de Kardec, é a doutrina dos espíritos. Tá, mas se ela é a doutrina dos espíritos, e você disse recém que nada a gente cria, que tudo a gente se copia, então a doutrina foi copiada de uma ideia pré-concebida do Kardec ou daquele momento que a humanidade estava passando? Não. Kardec fez do seu espírito científico, ele ficou isento de todas as crenças, de todas as opiniões dele, porque quando a gente vai ler sobre Kardec, a gente vai ver que a família dele era uma família instruída, era uma família de advogados, de professores, e que tinha uma religiosidade muito acentuada. Inclusive, Kardec era católico, né? Se alguém não souber, aí Kardec era católico. E Kardec se dispôs a tirar todos esses conceitos, tirar todas essas ideias e olhar o fenômeno nu e cruamente. E a partir do momento que ele faz isso, então ele empreende o espírito de cientista, daquele que formula uma pergunta, mas que sabe que não há uma resposta, que o estudo vai dizer que respostas são essas. Dentro desse contexto, a gente vai ver que, a partir do momento que ele vai formulando as perguntas, essas perguntas vão para vários médiuns de vários lugares do mundo. E aí essas respostas vêm através de cartas, e Kardec vai fazer a análise dessas respostas e vai tirar para nós, do que a gente tem de codificação hoje, ele vai tirar para nós o que realmente todos estavam falando do mesmo conteúdo, no mesmo sentido. Então, a doutrina espírita, por isso que ela é uma doutrina dos espíritos, porque ela não veio através de Kardec e não veio através de um único médium. Nós temos a doutrina e nós temos essa codificação justamente porque veio através da mediunidade de várias pessoas do mundo. Kardec recebeu isso e aí ele analisou, e dessa análise é que surgiu cada resposta para cada pergunta que foi feita dentro da doutrina. E aí, então, se ele era um cientista, qual que era o objeto de estudo dele? O objeto de estudo dele vai ser o mundo espiritual, a qual a nossa mensagem inicial se referia. E aí ele diz assim, olha, o Livro dos Espíritos, na introdução, coloca assim: diremos que a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Então, o nosso objeto de estudo dentro da doutrina é esse. Os adeptos do espiritismo serão espíritas, ou, se quiserem, espiritistas, que essa é uma denominação em termos de nomenclatura mesmo, que Kardec vai fazer dentro da introdução do Livro dos Espíritos. Quando a gente precisa, digamos que a gente vai estudar a doutrina espírita, por onde que vocês acham que a gente deveria começar a estudar a doutrina espírita? Tem várias maneiras, né? Uma das proposições é que a gente comece estudando pelo Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação. Não tem como você estudar a doutrina espírita se você não ler a introdução do Livro dos Espíritos. Porque nós precisamos ler a introdução do Livro dos Espíritos para a gente entender como a doutrina foi codificada, entender o nosso objeto de estudo e entender como que isso se deu e entender qual é a proposição que Kardec faz para nós. Então, a proposição que Kardec faz para nós é uma proposição de estudo, é uma proposição de ser cientista e de fazer análises. Mas eu vou fazer análise de quê? De repente, a gente pode fazer análise no dia a dia dos nossos pensamentos, daquilo que chega para nós através da fala de outras pessoas. Ou às vezes a gente pode fazer análise quando a gente recebe aquele texto no WhatsApp dizendo que foi de fulano de tal e que fulano de tal falou que na época da pandemia A, B, C, D ia acontecer isso por causa daquilo e daquele outro. Ali nós temos que ter o espírito de cientista, estar isento das nossas opiniões e ver o que realmente tem de conteúdo para que a gente não saia divulgando, por exemplo, coisas que são indevidas do ponto de vista de quem é espírita. Porque se a gente não for espírita, a gente não tem esse conhecimento de que há
uma ligação 25 horas por dia com o mundo espiritual. Se eu estou aqui hoje falando com vocês, eu tenho que ter uma conexão, eu tenho uma conexão com o mundo espiritual, ou positiva ou negativa. No nosso meio está cheio de espíritos ao nosso lado, ao nosso redor, em todos os locais. Então, eu preciso ter esse conhecimento, buscar esse conhecimento, independente das minhas crenças, mas eu tenho que olhar isso com um olhar isento. Então, o objeto de estudo da doutrina espírita é o quê? A relação do mundo material com o mundo dos espíritos. E ela é uma ciência que trata de quê? Trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de sua relação com o mundo corporal. Está lá no que é o espiritismo. Então, se ele está trazendo para nós, que trata dessa natureza, origem e destino dos espíritos, por isso que é a terceira revelação. Porque nesse sentido, até então, a gente tinha a lei de Moisés e a gente tinha o que Jesus trouxe em termos da nossa conduta de amor e de caridade para com o próximo, que é a essência daquilo que Jesus trouxe para nós. Com o nosso desenvolvimento intelecto-moral, nós tivemos a condição de receber esses ensinos, porque ele mesmo nos promete que se a gente... olha lá, o que ele diz? Ele diz, se me amardes, observarei os meus mandamentos, e eu mandarei o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o contemplou nem o conhece. Vós o conhecereis, porque permanece junto de vós e estará entre vós. E aí ele vem e diz que ele ensinará algumas coisas e relembrará outras. Então, no momento que a gente tinha já uma condição intelecto-moral para receber essa doutrina, nós também temos que colocar que a gente já tinha esquecido de muitos dos ensinos de Jesus. E a doutrina espírita, ela vem ensinar aquilo que não foi dito, clarear aquilo que foi dito de uma maneira metafórica, e vem trazer para nós, vem trazer os lembretes daquilo que nós devemos fazer, baseado em quê? Baseado naquilo que Moisés trouxe e na doutrina de Jesus. Então, Moisés dá o início para nós desse conhecimento, sem contar outros antes de Moisés e depois de Moisés, mas os principais são esses. E Jesus vem trazer a doutrina do amor. Junto com essa doutrina do amor, agora que a gente tem condições, a gente precisa entender a nossa natureza, a nossa origem e o nosso destino. Então, qual é a natureza? Nós somos espíritos imortais. Qual é a nossa origem? Fomos criados simples e ignorantes. Fomos criados por quem? Fomos criados por Deus. E qual é nosso destino? A angelitude. Se o nosso destino é a angelitude, a doutrina espírita vai trazer para nós que isso não é possível em uma encarnação, que nós precisamos estar indo e vindo, mundo espiritual, mundo material, mundo espiritual, mundo material, até que a gente consiga atingir esse estado de angelitude. E nós vamos caminhando e a doutrina vai trazendo para nós. Então, o espiritismo ele vai ser uma ciência de observação, mas também ele vai ser uma ciência de filosofia. Como ciência prática, ele consiste nas relações que estabelece entre nós e os espíritos, certo? Como que a gente pode observar isso no dia a dia? O que eu estou pensando? Eu pensei tal coisa. Esse pensamento é meu? Ou esse pensamento foi me soprado, foi me sugerido? Acontece alguma situação na minha casa. Será que aquela pessoa que está ali e que falou determinadas palavras, será que isso é dela, especificamente? É do caráter dela? Ou nesse momento ela permitiu que houvesse uma entrada, né? Houvesse uma ligação aí com o mundo espiritual, seja ele de espíritos superiores ou de espíritos inferiores e superiores. Então, a partir do momento que a gente tem o conhecimento, a gente consegue ir analisando o nosso dia a dia e principalmente nos analisando para saber o que é nosso enquanto espírito e aquilo que está sendo nos sugerido. Muitas vezes no nosso trabalho,
a gente termina o dia e fala, nossa, como eu consegui fazer isso, né? Como? Nem sabia que eu sabia fazer isso. Será que era meu? Às vezes não era meu. Às vezes, por merecimento até de quem nós atendemos, ou até por merecimento nosso, nós fomos auxiliados, mas ainda aquilo não é exatamente meu, mas a gente é auxiliado pelo mundo espiritual para que nós tenhamos um mundo melhor aqui, uma sociedade melhor aqui. E o contrário também é verdade. Então, consiste nessas relações e como filosofia ele compreende todas as consequências morais que dimandam nessas relações. Então, quais são as consequências morais de eu praticar o bem? Quais são as consequências morais de eu praticar o mal? Ele vai nos explicar e vai nos trazer também. Então, esse conhecimento das leis e do princípio espiritual, ele vai nos embasar para algo que a gente já traz de milênios, que é a questão da religiosidade, né? Ou da religião, que é essa ligação com o alto, essa ligação com Deus. Então, nós temos em todas as épocas da humanidade diferentes formas de expressar essa religião. A partir do momento que a gente tem o conhecimento da doutrina espírita, a nossa fé ela vai precisar ser raciocinada, como trouxe para nós na primeira parte do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz assim, ó, fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, nós precisamos ter esse conhecimento desse mundo espiritual e encarar tudo que nos acontece frente à razão, que seria a ciência e a filosofia, e com fé, que é a parte nossa da religiosidade e que Kardec vai trabalhar também dessa codificação. Muito bem. Pensando dessa maneira, então, que a gente tem esse tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, a gente só vai entender um pouquinho mais, porque eu já vi que está dando horário, a gente só vai entender um pouquinho mais como que esse livro, né, como que esse primeiro livro da codificação, ele foi organizado. Lembrando que tem toda uma metodologia dentro da organização e dentro dessa codificação. Então, o primeiro livro, que foi lançado em 18 de abril de 1857, ele trazia 501 questões em 3 partes. Depois, Kardec fez uma revisão de todas essas questões e acrescentou mais um punhado, digamos assim, de questões. E ele vai lançar a segunda edição, que é a edição que nós manuseamos até hoje, em março de 1860. E nessa reedição não mudou nada em relação ao conteúdo, mas mudou em relação àquilo que ele veio acrescentando e veio esclarecendo. E aí esse livro vai ter 1018 ou 1019 perguntas, dependendo do editor. Ele vai ter uma diferença entre 1018 e 1019. Então, o que a gente vai ver é que agora nós temos 4 partes na segunda edição, e que dessas 4 partes ficou assim. Na primeira parte eu tenho o objeto de estudo, que é essa relação, né, do mundo do espírito, do mundo espiritual, e ele vai falar das causas primárias. Então, o que é considerado causa primária? É quem nos criou, que a primeira pergunta é, que é Deus, do Livro dos Espíritos. Então, ele começa pela causa, e dessa primeira parte do Livro dos Espíritos, em 1868 vai ser lançada a Gênese, que vai trazer toda a história da formação da Terra e todo o contexto científico até os dias atuais. Quem não leu, é uma obra que vale muito a pena ler. Na segunda parte do Livro dos Espíritos, ele faz uma análise desse objeto do estudo e ele vai falar então do mundo espiritual e do mundo dos espíritos. Dessa segunda parte, nós vamos ter o desdobramento, que vai ser o Livro dos Médiuns, que foi lançado em 1861. Da terceira parte, a formulação das leis, e vai falar sobre todas as leis, inclusive as leis morais.
nós vamos ter o desmembramento do Evangelho segundo o Espiritismo. E do Evangelho, ele foi lançado em... Deixa eu olhar aqui porque eu não anotei. Em abril de 1864 é lançado o Evangelho segundo o Espiritismo. E da quarta parte do Livro dos Espíritos, a dedução das consequências. E aí ele vai falar das esperanças e das consolações. E desse vai ser lançado então o Céu e o Inferno, que é uma obra maravilhosa. Vamos olhar o ano que foi lançado aqui, que é uma obra maravilhosa e que todo mundo deveria ler. Deixa eu ver aqui. Gente, não achei rapidinho aqui, mas enfim. Foi 67? Ali atrás tem. Acho que não, esse aqui... O Céu e o Inferno, 1865. 1865. É uma obra que esclarece para nós como que foram dadas essas penas e esses gozos ao longo da história da humanidade. E aí ela é muito interessante porque ela abre inúmeras formas da gente ver, inclusive, de onde vêm as nossas crenças e por que a gente crê desse jeito. E é tão difícil, de repente, a gente se colocar na posição de espírito imortal, de filho de Deus, de irmão de Jesus e de ser amparado por Ele. E às vezes a gente fica nas nossas encarnações nos boicotando. Em vez de a gente evoluir, a gente fica se boicotando e fica repetindo erros e reclamando e repetindo e reclamando naquele nhenhenhê. É uma obra que clareia bastante em relação às nossas crenças que nós trazemos de eras e eras. Então, assim, o que eu queria deixar para vocês essa noite? Que do ponto de vista de desenvolvimento e do ponto de vista daquilo que se traz de conhecimento para nós, essa é uma das datas mais importantes que a gente tem. Por quê? Porque ela celebra o momento onde a humanidade estava preparada para receber esses conhecimentos, e é esses conhecimentos que vão nos sustentar, nos dar base. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala assim para nós, no século XIX, as lições sagradas do Espiritismo iam ser ouvidas pela humanidade sofredora. Jesus, na sua magnanimidade, repartiria o pão sagrado da esperança e da crença com todos os corações. E isso ecoa até hoje nas nossas mentes, nos nossos corações, e com certeza vai ecoar pelos séculos, porque é esse o ensino que a gente precisa para que a gente possa crescer e evoluir. Tem só essa maneira de crescer e evoluir, só conhecendo o Espiritismo? Não, com certeza não. Mas aqui, com certeza, a gente encontra uma fé inabalável, a gente encontra explicações lógicas para aquilo que nos acontece ou para aquilo que a humanidade passa no dia a dia. Então, gostaria de agradecer a vocês pela noite e se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma pergunta, depois da prece a gente pode tentar esclarecer se a gente souber. Tem mais universitários aqui comigo, então eles podem ajudar. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer aos espíritos amigos que estiveram conosco nesta noite e que estão conosco durante toda essa jornada, nos conduzindo e nos amparando. Que Ele possa clarear as nossas mentes e os nossos corações, que os estudos possam fazer sentidos para o nosso espírito e que a partir do momento que nós, enquanto aqui encarnados ou desencarnados, tivermos a oportunidade do conhecimento dessa terceira revelação em nossas vidas, que nós possamos agarrar essa oportunidade e ficar com ela no nosso coração e na nossa mente, e tentar em todos os momentos da nossa vida colocarmos em prática. Neste momento, te pedimos, Senhor, que ilumine, que ampare toda a nossa humanidade, trazendo para nós os benfazejos, luzes, para que os nossos corações humanos possam se acalmar,
para que nós possamos aprender a fraternidade, o amor e possamos nos tratar uns aos outros como irmãos. Senhor Jesus, fica conosco, espíritos amigos fiquem conosco, nos iluminando e nos amparando. Que assim seja. Muito bem. Miguel, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer a todos pela presença, né? Por estarem aí conosco. Com certeza. Tudo bem? Ninguém tem nada, né? Ah, obrigado, Fabi. Um pouquinho rápido, né? Acho que eu falo um pouco rápido, mas eu queria falar mais coisas. Não deu tempo. O tempo é muito curtinho. Então tá bom, gente. Muito obrigada. Uma boa noite a todos, um bom feriado e que nós possamos celebrar a Páscoa nas bases daquilo que a gente tem de conhecimento da doutrina espírita, certo? Obrigada. Obrigada, Mair. Faz tempo que eu não te vejo, né? Uma hora temos que se encontrar. Tchau, tchau. Boa noite. Pode? Pode.